Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, é, estamos aqui para uma aula de sociologia um pouco diferente essa semana. Essa aula ela tem como objetivo fazer aí um panorama a respeito das coisas, como elas estão, das dificuldades dos alunos. Eu conversei, com alguns alunos da sala, peguei aí as impressões dos mesmos e, e a partir disso, eu estou tentando aqui fazer uma aula para fazer um diálogo aí com o nosso dia a dia, com o dia a dia de vocês. Por que que eu tive essa ideia? Por conta da prova geral, A prova geral, ela o resultado foi um pouco aquém daquilo que a gente sempre está acostumado de vocês, mas não foi só a vossa sala, outras salas também tiveram um resultado aquém. Então aí a hipótese mais clara que a gente tem para tentar responder isso é obviamente a pandemia, essa situação de isolamento, social que não tem fim, esse cenário de incerteza, de nada concreto no horizonte, então que mexeu com a nossa vida, E aí eu conversei com alguns alunos e alguns alunos disseram que estão focados, que conseguem ficar focados porque está tendo aí, É interessante isso. A tecnologia ela tem fornecido para a gente possibilidades da gente ter os contatos, Então alguns meninos estão vendo aulas juntos, estão vendo a partir aí de alguns softwares, alguns aplicativos, outros já estão meio que desanimados, outros tem dia que sim, tem dia que não, Então isso é normal, essa questão de você vai variar, essa disciplina, essa coisa toda da rotina, Uma pessoa disse que os dias maus eles sobrepõem aos dias bons, E que de certa forma a sala está um pouco fragmentada, Com alguns já não tendo mais muito contato. Então isso, por um lado, é triste, Porque já uma coisa que a tendência que sempre existe, É a gente quando termina o colegial, a gente meio que cada um assume um caminho e essas amizades aí da época do colegial, pelo menos a maioria delas, elas vão enfraquecendo, Então tomara que eu esteja errado e que isso não possa acontecer, Porque o isolamento fez com que cada um ficasse meio atomizado em casa, certo? Então, é difícil da gente propor, prescrever coisas, Mas é interessante a gente tentar um esforço a mais para enfrentar o problema, Uma vez que, temos aí um vestibular logo à frente, temos provas, temos momentos decisivos para a vida de vocês, certo? Então, o que a gente sempre destaca é essa disposição que a gente tem para conversar com vocês. Vocês sabem que, fora a coordenação, vocês têm a gente no grupo de humanas, todos os professores estão aí dispostos para trocar uma ideia quando necessário. Enfim, estamos aí abrindo nossos braços para que vocês, se sintam abraçados e nos momentos de dificuldade a gente está aí para oferecer, uma palavra de conforto, um abraço, etc e tal. Tá certo? Então é isso. O colégio lançou algumas questões, que tiveram um alto grau de erro. Sociologia foi uma só, que seria a questão 88 da PG. Então nós vamos trabalhar com essa PG e também vamos aqui ver a questão
da nossa prova dissertativa, certo? Então já vou deixar a nossa prova dissertativa aqui também no jeito, tudo bem? Então vamos lá. Questão 88. Não foi a pressão exercida pelo terror nacional-socialista, como geralmente se supõe, que trouxe a regressão, neutralização e um silêncio funéreo às artes, pois esses fenômenos já tinham tomado forma na República de Weimar e na sociedade europeia liberal continental em geral. As ditaduras não varreram essa sociedade a partir de fora, do modo como Cortés invadiu o México. Ao contrário, elas também foram geradas pela dinâmica social que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e sua sombra as antecipou. Isso é imediatamente evidente nos produtos da cultura de massas manipulados por um poder econômico altamente centralizado. É preciso apenas escutar os álbuns que estão sendo agora revividos como os hits, canções e chansons dos anos 20 para impressionar-se com quão pouco mudou em toda a esfera. Assim como com a moda, a embalagem muda, mas a própria coisa, uma linguagem convencional composta de sinais para adequar-se aos reflexos condicionados de consumidores, permaneceu essencialmente a mesma. Tal como o jazz, por exemplo, foi uma moda intemporal. Na verdade, é um paradoxo que qualquer coisa mude na esfera da cultura racionalizada para ajustar-se a ideais industriais. O próprio princípio da ratio, a mencionada, à medida que calcula os efeitos culturais economicamente, permanece a eterna invariante. Por isso, é um tanto chocante quando qualquer coisa do setor da indústria cultural torna-se datada. Muito bem, então esse texto ele foi escrito pelo Adorno, ele já está mencionando o tema da questão, seria a indústria cultural. Então, os teóricos da indústria cultural, eles veem essa tendência quase que hegemonizante de que a cultura está sendo drenada para uma dinâmica, está sendo forçada a tomar uma lógica mercantilista. Então, os produtos da indústria cultural, eles não estão sendo feitos, tendo como objetivo criar algo belo, criar algo com conteúdo, criar algo esclarecedor, mas, no sentido de venda, no sentido de quanto produzir mais, melhor, tá ok? E também aquela coisa da padronização. Então percebam que ele cita o jazz. Então significa que a padronização é quando existe um formato de uma música, de um filme, e aí os produtos eles se encaixam dentro dessa estandardização, como dizem eles, certo? Então você vai dar pouca abertura para uma criação nova, aquela coisa toda. Então a gente já trabalhou com esse conteúdo no ano passado, e aí eu lembro que a gente fez uma prova e tinha até um excerto do Humberto Eco que questiona um pouco essa ideia de que só se produz coisa vazia, coisa padronizada, Enfim, essa é um debate da indústria cultural que eu acredito que a gente ainda vai ver uma aula novamente nos próximos dias ou na próxima apostila. Vamos lá então para o enunciado e a questão. No texto citado, Adorno discute a difusão de um sentimento nostálgico pelos produtos culturais dos anos 20, que se deu durante a década de 60 alemã. Com base no trecho em seus conhecimentos, é correto afirmar. Lendo esse enunciado, eu juro a vocês que essa reminiscência apareceu agora. Eu vejo, já que ele fala do sentimento nostálgico, eu me lembrei dos remakes. A coisa ultimamente ela anda tão pobre, principalmente em matéria de cinema, ou parte ali do cinema, de que muitas grandes empresas do setor de filmes, eles estão fazendo remakes
né, gravando filmes dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, dos anos 2000, né, ao invés de criar algo novo. Então isso mostra um pouco da pobreza, né, da pobreza que a indústria cinematográfica vive, né? Não que toda a indústria, né, tenha essa tendência, mas as grandes produtoras que têm mais verba, que deveriam criar coisas mais legais, né, estão optando por isso. E esses remakes quase sempre, né, eles vão ficar mais superficiais para atender a uma plateia, né, a um consumidor hoje em dia que é bastante acrítico, certo? Então vejam que eu nem cheguei ainda nas alternativas, né? Então vamos lá. Letra A. Apenas depois da chegada dos regimes totalitários do século XX, começando com o da República de Weimar, é que as artes perderam sua força criativa. Então, besteira isso, né? Isso aí é um juízo de valor. B. O processo político e o processo cultural seguem diretrizes distintas, cada um funciona em termos próprios e por isso não é possível referi-los a condicionantes sociais comuns. Então, se você for por já que é um texto, né, da teoria crítica e a teoria crítica ela é marxista, essa B não se sustenta, porque a cultura é um reflexo da infraestrutura. Então, não vai seguir diretrizes distintas. Uma vai ser a tampa da panela da outra, certo? Então, a B também não é. C. Há uma identidade que atravessa os produtos da indústria cultural ao longo do tempo, derivada da centralização do controle desses produtos pelo Estado socialista, sem nenhum fundamento, né? A indústria cultural ela está vinculada com a indústria capitalista, né, com a produção capitalista, as grandes empresas capitalistas. D. Os ideais industriais são transformados pelos reflexos dos consumidores e com isso diversificam-se essencialmente os produtos que passam a ser apresentados em embalagens diferentes, por exemplo. Também não tem nenhum fundamento. Então vai sobrar a questão E. As diferentes fases da produção da indústria cultural são unificadas pela existência de uma racionalidade técnica orientada a fins econômicos mais ou menos constantes. É isso, né? A racionalidade ela é utilizada não para a produção de algo mais profundo ou mais belo ou mais interessante, mas para vender mais, para trazer mais lucro para as empresas, certo? Então, essa questão seria isso. Deixa eu cansar que ainda tem geografia para gravar para vocês. E indo para a prova, no caso aqui de sociologia, vamos lá. Um jornalista apresentava a seguinte análise da conjuntura da política brasileira ao fim de 2016. Se compreendermos o fascismo como o culto a um Estado autoritário, que prega a eliminação a qualquer custo dos adversários e ignora os direitos individuais, então o Brasil vive um preocupante flerte com essa perigosa forma de governar. Os três poderes vêm dando mostras suficientes de rompimento com as regras básicas da democracia, e pouco a pouco vai se instaurando um clima de violência política que nos empurra para um impasse, somente visto nesse país quando estivemos sob o regime de exceção das ditaduras civis e militares. Indique 3 características de um sistema democrático representativo. Se está colocando o sistema democrático representativo, né, óbvio, a coisa mais na cara é a representação. Então, a gente escolher os nossos representantes, certo? Então, esses representantes, eles vão estar vinculados, né, segundo a nossa Constituição, necessariamente a um partido político. A nossa Constituição ela não permite candidaturas independentes. Isso é um tema de pauta que algumas pessoas querem levar para uma reforma partidária, da permissão de pessoas terem candidaturas independentes, tá certo? O que mais? A liberdade de expressão,
a liberdade de opinião, a imprensa livre, certo? Então, isso tudo é fundamental. E nós temos nos últimos anos, né, evidências aí de que, implícitas ou explícitas, de que tem se tentado calar a liberdade de expressão, certo? Então, e não é só de agora não, isso já vem aí de alguns anos já, certo? B. Como a garantia dos direitos individuais, políticos e civis diferencia os sistemas políticos democráticos contemporâneos dos regimes autoritários. Comente ao menos 2 pontos de diferenciação. Então, a respeito de direito individual, político e civil. Direito civil, nossas liberdades de ir e vir, de expressão, de opinião, né? De um Estado autoritário, isso vai ser tolhido, isso vai ser restringido, né? Então, nós não podemos ter acesso a certas coisas, nós não podemos ter essas certas liberdades, nós vamos viver com medo, né? O medo é um sentimento presente num regime autoritário ou totalitário. Obviamente, nós não vamos ter num regime autoritário direitos políticos, certo? Nós não vamos poder nos candidatar, nós não vamos poder votar em pessoas, né? Ou nós vamos só poder votar em pessoas que o governo quiser. Um exemplo da China atualmente, do Brasil lá nos anos 60, depois do golpe militar. Foi o governo que pensou o bipartidarismo, né? É o governo que permitia ter a oposição e a situação. Então você vai ter essas coisas tolhidas. Então são exemplos que eu estou colocando aqui. No geral, vocês acertaram essas questões, né? Essas duas questões. Alguns, né, jogaram coisas da apostila para ver se encaixava, mas não, né? Falando sobre democracia direta, indireta, essas coisas assim que não vão se encaixar com o que está sendo pedido nessa questão, tudo bem? Então eu acho que é mais ou menos isso, galerinha. Espero que vocês tenham captado a mensagem aí, estamos à disposição para qualquer coisa. Então é isso, abraço, até mais.